Terminou agora há pouco aí a rodada, a 8ª rodada do Campeonato Carioca, com vitória nos acréscimos, né? Nos minutos finais, o Botafogo aqui em cima do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Eu vou gravar daqui mesmo, a gente bater um papo aqui, torcedor para torcedor, sem muita fuleiragem, sem muita frescura, né? Vamos bater um papo aqui. Eu fiz as anotações aqui do Campeonato Carioca. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like aí, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, né? Ativa o sininho, comenta, compartilha. Dá essa força aí, beleza? Dá essa força aí. Quero mandar um abraço pro meu amigo Aquiles, cara. Participei, saí agora há pouco, tava na live lá no Fala Vascaíno. Depois vai lá, se inscreve no canal Fala Vascaíno. Voltou com as lives aí, lives bem bacana aí pra gente falar de gestão, futebol, Vasco, enfim. Uma resenha bem bacana lá com a galera do Fala Vascaíno. Bom, hoje tiveram jogos no Campeonato Carioca para finalizar a 8ª rodada. Eu anotei aqui, né? Porque se eu não anotar eu falo tudo errado. O pessoal fica me corrigindo aqui. O Volta Redonda, que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, saiu perdendo para o surpreendente Maricá, né? O caçulinha do Campeonato Carioca, por 1-0 logo no início. Uma vacilada da defesa do Volta Redonda, o Maricá fez o gol, mas o Volta Redonda virou a partida 2-1, como aconteceu com o Vasco ontem, né? 2-1. Então, Volta Redonda assume a liderança do Campeonato Carioca, tá? O Madureira perdeu para o Sampaio Corrêa por 1-0. O Sampaio Corrêa é o nosso próximo adversário, tá? Que ainda briga por classificação, né? E o Nova Iguaçu agora acabou de perder para o Botafogo por 1-0, gol no finalzinho. O Botafogo ainda chegou a perder um pênalti. Assim, eu vou colocar aqui, ó, você vai ver a tabela do Campeonato Carioca. Tomara que eu não esqueça na edição, senão eu vou passar vergonha e vai ficar só o quadro aqui, né? Mas não vou esquecer, não. Volta Redonda, 16 pontos, é o primeiro. O Urubu é o segundo com 13. O Vasco é Urubu, Vasco... Acabou, pai? Deixa o papai só... O papai tá gravando aqui, tá? Acabou o quê? O que acabou? O que acabou? O que você quer? Pera aí, deixa eu atender essa criança aqui. Eu já tô de volta aqui, né? Fui ali botar um pedaço de bolo pro Cerradinho, porque ele dormiu cedo, umas 6 horas da tarde, acordou agora de noite. Vai dar um trabalho pra dormir. Mas enfim... Vamos falar aqui da tabela do Campeonato Carioca, como é que ficou. Volta Redonda, primeiro lugar. Eu falei aqui, né? Colocar aqui, ó. Volta Redonda, primeiro lugar, com 16 pontos. Aí vem Urubu, Vasco e Botafogo. Primeira vez você vai ter os 3 grandes aí do Rio no G4. Né? Os 3, o Flamengo e o Vasco com 13 pontos. E o Botafogo com 12. Porém, Flamengo e o Botafogo têm um jogo a menos, tá? Eles têm um jogo a menos. É a 8ª rodada que se encerrou, mas eles têm a 7ª rodada, eles não jogaram por causa da final lá da Copa, a Supercopa do Brasil. Então, o 5º colocado e 6º é o Sampaio Corrêa, nosso próximo adversário. E o Nova Iguaçu é 6º com 12, os dois com 12. O Maricá agora é 7º com 11 pontos. E o 8º é o Fluminense com 10 pontos. Assim ficou, então, o Campeonato Carioca. O Vasco encara o Sampaio Corrêa, o Urubu e o Botafogo tá aí, né? Finalizando, então, mais uma rodada do Campeonato Carioca. Confirmado uma informação dada pelo Adílio Avelar, meu amigo Mumuzinho da Colina, tá? Ele falou, junto com o canal Podcast Cruz Maltino, que o Capasso não estava jogando à disposição do Campeonato Carioca porque ele não tinha sido regularizado na FERJ, tá? E essa informação ela se confirmou na segunda-feira. O nome dele saiu no BID e no BIRA. Então, por isso que estavam falando e está em observação e não contavam que eram problemas aí burocráticos. Então, tá aí confirmada a regularização. Agora ele pode estar à disposição, o Capasso, para esse jogo, para o próximo jogo contra o Sampaio Corrêa. O que você acha aí? Lucas Oliveira, triste. O zagueiro que chegou, estão chamando ele de Lucas Pelé. O tal do Maurício Lemos ainda se preparando, não está pronto fisicamente. O Lucas Freitas, jogador jovem também, né? 22 anos de idade, acho que é 22. E aí tem a opção Capasso. Você acha que João Vitor e Capasso para formar essa zaga, essa dupla de zaga do Vasco? Deixa seu comentário aí. Bom, só uma lista no GE destacando que os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro gastaram mais de 1 bilhão em contratações, mais de 1 bilhão nessa janela.
E 3 clubes estão ali, né, como os times que não gastaram um centavo em contratação. São os times que menos investiram nessa janela. É o Juventude, eu já está anotado aqui para não esquecer. É o Mirassol, o Juventude, o São Paulo e o Vasco. 4 clubes, na verdade, tá? Esses 4 clubes não investiram um centavo na janela. Jogadores que vieram 0,800. Para você ter uma ideia, o Vasco contratou 4 jogadores. É o time que menos contratou. Em segundo lugar, o São Paulo contratou 5 jogadores. Depois de Vasco e São Paulo, vem o Juventude e o Bragantino, né? O Juventude e o Mirassol, que contrataram 11 jogadores. 11 jogadores cada, né? E nessa lista de times que mais investiram em contratação, tem um fato curioso. Dos 7 primeiros clubes que mais investiram em contratação, 5 são SAF. Aí a galera vai cair matando aqui para falar, tá vendo? Você é contra o investimento, você é contra a venda do Vasco. Tá aí para calar sua boca. Aí o primeiro colocado é o Palmeiras, 232 milhões investido em contratação. O segundo é o Botafogo, 130 milhões. O terceiro é o Bahia, 113 milhões. O Atlético Mineiro é o quarto com 94 milhões. O Cruzeiro é o quinto com 71 milhões. O Fluminense é o sexto com 66 milhões. O Bragantino é o sétimo com 57 milhões investidos, né, nessa janela de contratação. Falei sobre o modelo de negócio da SAF, por que eu sou contra. O Bragantino, por exemplo, é um exemplo perfeito, né? É um time mediano, não tem pressão de torcida, não precisa investir muito. Você bota o time meio de tabela e vende jogador, como eles venderam o Claudinho, venderam o Arthur, com o time disputando o título. Não quiseram nem saber. Se faz isso no time grande, imagina a pressão. A questão do Cruzeiro e do Atlético Mineiro são donos que torcem para os times, né? Os que são donos da SAF do Atlético são torcedores do Atlético, e o que é dono, o bilionário Pedrinho, dono do supermercado BH, é cruzeirense roxo, né? E quem mais? O Botafogo, o Textor, né? O Textor que eu falei que é um ponto fora da curva. O Textor trouxe uma discussão, uma briga pessoal que virou CPI, virou processo da justiça com a Leila Pereira. Então ele precisava provar, ele acusou o Brasil de ser um país corrupto no futebol, de manipulação. Nossa, que absurdo, né, cara? Precisou um gringo vir dizer isso, então virou uma questão pessoal a situação envolvendo o Botafogo. Mas tá aí, né? Contra fatos aí também eu não posso argumentar. Dos 7 primeiros times que investiram mais nessa janela, 5 são SAF. Só a SAF do Vasco que é a mais quebrada, né? Tem um meme aí que bota uma foto do Pedrinho com o Marcelo Santana, que é o miserável e José Pobre, uma coisa assim, que é a SAF quebrada do Vasco. Então é isso, eu vou deixar para finalizar aí o professor José Humberto lá no canal Direito Empresarial, um dos maiores canais desse segmento, né? E ele traz ali atualizações sobre a 777, o imbróglio envolvendo o Vasco. E aí ele vai falar que o Vasco tem que entrar na justiça pedindo uma compensação financeira ou uma indenização por danos causados pela 777. Ou seja, se for para vender, na hora de colocar os valores na mesa, tem que colocar o prejuízo causado pela 777 e a 777 tem que pagar esse dinheiro, ou tem que ser abatido da venda da parte da 777 para o Vasco, esse dinheiro do prejuízo, do dano causado ao Vasco da Gama com a SAF da 777. Vou deixar aí para finalizar, desejando para você uma noite abençoada. Vai lá na Inplay, cara. Ontem eu errei tudo na Inplay, né? É o aplicativo aqui que tem no canal, que de estatística, é um fantasy game. Você se cadastra lá e me ajuda. Você entra lá no Vascaíno Cerrado, tá lá o escudinho lá, clica e segue o Vascaíno Cerrado. Estamos chegando lá a 800, acho que é 800 seguidores lá. Tô quase encostando no perfil do Vitória e do Bahia, que é os que tem mais que eu. Então, me dá essa força, vai lá e se cadastra. E aí, se você quiser participar dos campeonatos da Inplay, são os jogos, né? Por exemplo, Vasco e Fluminense eu errei tudo. Você tem que acertar as estatísticas. Se você acertar, você vai acumulando moeda e depois você pode até sacar em dinheiro se você for bom de estatística. Mas me dá essa força, tá aqui, ó.
no primeiro comentário fixado, vai lá, baixa o aplicativo e segue o Vascaíno Cerrado lá para eu ser o aplicativo, o dentro do aplicativo, o canal com mais seguidores, tá bom? Vascaíno ajuda Vascaíno, conto com o seu apoio, deixa aí o professor José Humberto, fique com Deus e saudações Vascaíno. Vou estar aqui com vocês, professor José Humberto, estamos acompanhando aí esse litígio entre Vasco 777, sabemos que o julgamento no Tribunal de Justiça foi adiado, sem data ainda, também que a arbitragem está paralisada, vamos colocar assim, porque faltam árbitros, enfim, esse litígio não tem data para acabar e sequer um horizonte aí de forma clara e transparente para que saibamos quais os caminhos que estão sendo tomados por esses processos arbitrais ou um processo judicial. Então, nós vamos trazer aqui algo que merece uma reflexão muito importante. Eu preciso da participação de você, torcedor do Vasco, porque os processos, eles são sigilosos, são confidenciais, vamos dizer assim. Tudo em sigilo, não temos acesso, temos notícias através da mídia, mas a participação do torcedor, ela se mostra fundamental. E até agora, o professor José Humberto não sabe, porque esta pergunta que eu vou fazer a vocês ainda não foi respondida. Mas antes de falar dela e questionar esse ponto, quero que você ainda que é torcedor ainda, que não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe o conteúdo, deixe o seu like. Veja, é muito importante que você, torcedor, participe aqui para que possamos compartilhar um entendimento e buscar, evidentemente, o melhor interesse do Vasco. Tá, mas a pergunta é por que não? E o porquê não, ela está vinculada à responsabilidade dos antigos gestores da SAF. Responsabilidade da 777 Partners, hoje através da ACAP. Ah, mas do que você está falando, professor? Veja, a SAF do Vasco, ela tinha como controladora a 777. E sabemos das notícias aí mundo afora de irresponsabilidades em gestões no futebol, o processo lá da Leadenhall, por exemplo, nos Estados Unidos, um baita de um processo com grande responsabilidade, e a justiça brasileira até alterou, né, o controle da SAF aqui do Vasco, colocando o Vasco associativo no controle, provavelmente, né, pelo que nós estamos vendo aí, pelo risco de manter um administrador que não tem condição de administrar. Contratos estão suspensos, né, o acordo de cotistas, mas a pergunta por que não é quanto à responsabilidade da 777, como eu disse. Isso porque a SAF, ela segue de forma supletiva ou subsidiária regras das sociedades anônimas. E lá nós temos responsabilidades para os controladores, para os administradores da sociedade anônima. E essa responsabilidade, ela pode ser inclusive própria, pessoal. Então o que se questiona é o seguinte: já que o Vasco Associativo assumiu o controle, teve acesso a todas as contas, movimentações e eventuais prejuízos praticados pela 777. Inclusive é relatado, ou temos a notícia, da elaboração de um certo relatório ou dossiê que apresenta as falhas na gestão da 777, pelo menos é o que nós esperamos, e daí vem um questionamento: por que não cobrar ou apurar perdas e danos, os prejuízos que foram causados pela 777 ao Vasco SAF e colocar isso na conta processual lá da arbitragem e também mostrar isso no Tribunal de Justiça ou, se necessário, ingressar com uma ação própria de responsabilidade, perdas e danos em face da 777. Porque, veja, pessoal, se é apurado um valor e perdas e danos da 777 com o Vasco SAF, isso tem que entrar na conta numa eventual negociação de um investidor. Como, vejam só, pagar as ações da 777 se ela eventualmente se tornará devedora da SAF? A SAF merecerá ser reparada por perdas e danos e prejuízos de toda ordem, pessoal. Seja com valores, seja com apostas que não foram feitas, sejam de valores que foram inexplicavelmente enviados para fora, ou a situação que deixou para o Vasco quanto a contratos que deveriam ser cumpridos. Isso nós só teremos acesso se houver um relatório. E a pergunta do porquê não também vai para o próprio Vasco, que deve um esclarecimento para a torcida quanto a esse particular. Afinal de contas, a 777 foi irresponsável na gestão do Vasco? Se foi, onde está esse relatório? Ele é confidencial? Ele é sigiloso? Não pode ser mostrado? Onde estão essas contas? Onde estão esses prejuízos? Para que a torcida possa ter acesso e a própria gestão atual da SAF esclareça se a 777 será cobrada por prejuízos, eventualmente, praticados e gerados na SAF do Vasco. Então a pergunta aqui é essa, e eu quero escutar de você aí. Bem, sabendo que um administrador pode ser responsabilizado, que a 777 provavelmente está nessa configuração. Onde está o relatório? Onde está essa apuração? Por que ainda não apareceu? E se tiver, por que o Vasco ainda não manifestou isso? E também, né, se o Vasco irá se manifestar quanto à eventual reparação, né, buscará uma reparação para esses eventuais prejuízos e como pretende se manifestar quanto a esses pontos lá no procedimento arbitral e também no processo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quero ouvir a sua opinião, muito importante. E como eu disse, se não tiver inscrito, se inscreva e compartilhe esse conteúdo. Vamos mobilizar a torcida para trazer essa questão, porque na opinião do professor Luiz Alberto, isso faz toda a diferença e fará toda a diferença para mostrar para o investidor. Olha aqui, investidor, nós temos aqui um preço de valuation, de negociação, temos um acionista que, eventualmente, tem um prejuízo, uma conta para pagar aqui com o Vasco, e isso vai entrar na negociação, na proposta, para que a 777 também não receba
tudo sem antes reparar o Vasco. Claro, né, pessoal? Se devidamente apurado, que a 777 foi responsável. Então é isso. Grande abraço, pessoal. Quero ouvir vocês. Até o nosso próximo vídeo.